Plim, plim. Olá, um excepcional dia, um excepcional sábado. Boas novas. Boas novas com o Mago da Oratória. Essa é a nova programação aqui do nosso canal, do Instagram e do nosso canal do YouTube. Todo sábado, às 7h01, boas novas. É tempo de boas novas. E agora iniciamos uma nova programação a partir de hoje. Hoje é o lançamento dessa nova programação, dessa linha editorial, que durante 4 dias na semana nós teremos uma atividade diferenciada. Na segunda-feira, às 20 horas, nós temos Fogueira Digital, Fala Especialista. Sempre vou trazer um especialista de áreas diferentes, de profissões diferentes, para trazer para você como que naquela determinada profissão, para aquele especialista, a oratória faz a diferença. Onde que a oratória é um diferencial competitivo. Na terça e na quinta, nós vamos ter Despertar com o Mago, na qual vou trazer para você como falar de forma clara, extremamente clara, persuasiva e com espiritualidade. E melhor, como obter mais de 90% de aprovação na sua comunicação e você chegar a ser um mago de varinha preta. Tem como provar, tem como testar, tem como validar. E no sábado, hoje, é dia de boas novas. E o que é boas novas, Giovanni? O que é espiritualidade? Sábado é dia de espiritualidade. Ó, vamos ver aqui, ó, para o Marcelo. Para eu, advogado, faz muito diferença a oratória. Sim, Marcelo. E ó, eu estudo há muito tempo a oratória clássica dos gregos e dos romanos, a oratória moderna e a oratória holística. A oratória clássica, para os advogados, inclusive lá na antiga Grécia e durante muito tempo, os conceitos, o conhecimento, toda a arte da oratória ficou restrita aos políticos, e aí a Grécia tinha muito forte isso nos políticos, o conhecimento da retórica, que é a estrutura da argumentação, a estrutura da fala, o esqueleto da mensagem, como falar, para quem falar, a argumentação, o lado racional da fala. E eles também aprendiam o lado emocional, por isso que eles tinham ethos, logos e pathos. Então, aí quando nós víamos e estava restrito a isso, estava disponível esse conhecimento nas escolas para os políticos, para os religiosos e para os advogados. Então, ó, Marcelo, os advogados tinham, e vocês provavelmente, né, desenvolvem, pelo menos a teoria desses conceitos da oratória clássica lá no curso de Direito. Então, quando um advogado ele aprende os recursos, e isso é muito importante porque a arte da persuasão é a arte do convencimento. Então, por exemplo, se você é um advogado e você está trabalhando com o réu e você precisa dar a ele o direito da justiça, você precisa mostrar para a audiência, precisa mostrar para o juiz, precisa mostrar para o júri que ele é inocente ou pelo menos demonstrar os maiores indicadores da inocência do seu cliente. E assim vale para todas as áreas. Vale para o advogado que tem que defender um funcionário numa empresa ou uma empresa perante o funcionário. E por isso que sempre tem os dois lados. E o melhor advogado consegue ter melhores resultados. Então, com certeza, um advogado ele tem uma força muito grande da necessidade da oratória. E hoje eu trouxe para vocês um assunto muito legal para falar. Porque todo sábado é tempo de boas novas. Boas novas. E qual é a boa nova de hoje, Giovanni? Qual o espírito que rege a sua comunicação? Ó,
Qual espírito que rege a sua comunicação? Como assim, Giovanni? Eu coloquei no meu projeto de oratória, o que eu faço? Eu ensino especialistas, eu ajudo especialistas a falarem de forma clara, extremamente clara. Por que extremamente clara, Giovanni? Porque eu tenho uma análise que eu posso ver e validar. Quando eu faço a minha apresentação para você, você vai me avaliar 10%, 50% e mais de 90%. Então eu consigo validar se aquela informação que eu trouxe, se aquela aula que eu trouxe, se aquela apresentação que eu estou fazendo, ela é clara. E como que eu consigo saber se as pessoas aprenderam, se elas compreenderam, se elas entenderam? Então, se 10% das pessoas compreenderam, entenderam, eu sou o mago varinha branca. Até 50% das pessoas compreenderam, eu sou um mago de varinha branca. Mas se mais de 90% das pessoas compreenderam, eu sou um mago de varinha preta. Então é um grande desafio. Na hora que eu estiver trazendo a minha fala, fazendo a minha fala, eu preciso ter planejado, eu preciso ter organizado. Eu até posso falar de improviso, mas não improvisadamente. Qual a diferença, Giovanni? De improviso, eu fui chamado no momento que eu não espero, mas eu sei o que eu estou falando. Improvisadamente, eu fui chamado sem estar esperando e eu nem sei o que eu estou falando. Daí improvisadamente. Então, improvisado é diferente de improviso. Então, um mago de varinha preta, ele sempre poderá falar de improviso. Seja numa entrevista para a rádio, numa entrevista para a televisão, num evento, em qualquer situação, inclusive num funeral. Ele está sempre preparado, ele sempre tem a forma, o estilo. Então, falar de forma clara é isso. E persuasivo. Persuasivo é você conhecer as técnicas da argumentação, da prova. Hoje eu trouxe aqui uma informação para vocês e posso demonstrar, posso provar. Posso provar que essa informação que eu tenho aqui, ela tem base científica e eu consigo, através da argumentação, da razão, demonstrar. Então hoje, a aula das boas novas. Tudo bem, meu amigo Leandro Rocha? Qual o espírito que rege a sua comunicação, Leandro? Eu sei que você é um engenheiro e você é um cara que fala com humor, que você é um cara extremamente correto, é um cara íntegro, um cara sério, um cara responsável. Eu sei um pouco do seu espírito de comunicador. Então, mas e as pessoas percebem isso em você? Então, qual o espírito que rege a sua comunicação? Essa é a Boas Novas de hoje. E o assunto é espiritualidade. Giovanni, o que é espiritualidade? É religião? Não. Também é. Para alguns lá no seu, se você faz parte de uma comunidade, então a sua espiritualidade lá naquele ambiente, ela pode estar associada à religião. Mas a espiritualidade que eu quero trazer hoje não está associada à religião. Está associada ao quê, Giovanni? Ao modo de viver, e ao significado que você dá para a sua vida. Plim, plim. Qual a forma que você está vivendo? E qual o significado que você dá para a sua vida? Plim, plim. Essa é a espiritualidade que eu vou trazer sempre aqui, no sábado, às 7h01 da manhã. Boas novas. E qual que é a Boas Novas de hoje, Giovanni? Deixa eu contar uma coisa para você. Lá na antiga escola clássica de Aristóteles, 400 anos antes de Cristo, ele tinha uma escola e ele ensinava retórica, oratória e argumentação. Vou chamar de escola de oratória clássica. Tinha 3 pilares que eram a estrutura da oratória de Aristóteles. 3 pilares eram os fundamentos da escola e vale até hoje. Eu uso hoje, em todos os momentos que eu tenho oportunidade de falar, eu uso os 3 pilares da escola de Aristóteles. Vale também para a escola de oratória moderna e para a escola de oratória holística. O que é a escola de oratória moderna? O que é a escola de oratória holística? Me acompanhe toda terça e quinta às 7h01, que eu vou falar sobre isso. Que eu vou estar trazendo durante a manhã um despertar com o mago. E eu vou falar sobre essas 3 escolas, a escola moderna, a escola holística e a escola clássica. Mas hoje,
Deixa eu contar para você os 3 pilares da escola de Aristóteles. Ethos, Logos e Pathos. A forma ELP eu chamo. E de ethos, L de logos e P de pathos. Nunca esqueça essa fórmula. A fórmula ELP de Aristóteles. Os 3 pilares, os 3 fundamentos da escola de oratória clássica. E o ethos era a autoridade. Era a autoridade do orador. Aristóteles não recebia na sua escola pessoas que não tivessem uma formação, um caráter que pudesse ser validado. Se a pessoa não era bem quista, não era bem relacionada na sociedade, ela não tinha acesso à escola de oratória de Aristóteles. Então, o caráter do orador era fundamental. A autoridade do orador era fundamental. Tinha que ser uma pessoa extremamente correta na sociedade daquele tempo. Então, o caráter são valores. Então, a aula de hoje, qual o espírito que rege a sua comunicação? Quais são os valores que você tem como orador, como apresentador, como líder, como profissional, que as pessoas percebem sem que você precise explicar. Você não precisa explicar, as pessoas percebem em você esses valores. E é esse espírito do comunicador que eu quero falar com você hoje. Para Aristóteles, a autoridade, o caráter do orador era fundamental. E deixa eu trazer para vocês aqui, 6 colunas do caráter, para você identificar aí. Avalia aí, pega e anota aí. 6 colunas do caráter da autoridade de Aristóteles. Primeiro, zelo. Zelo. Como que você cuida? O zelo. Com aquilo que é colocado à sua disposição. Zelo. O cuidado. Como que você cuida? A palavra. Como que você cuida a sua vida? Como que você cuida dos outros? A segunda palavra, cidadania. Cidadania é uma segunda coluna do caráter. Cidadão é aquele cara que se relaciona com a cidade, com o seu meio, como que é uma pessoa cidadã, o conceito de cidadão. Eu não vou entrar muito nos conceitos das palavras, mas eu vou deixar para você anotar aí e depois você pesquisa lá cada uma delas. Então a primeira coluna era o zelo, a segunda é cidadania. Cidadão, o que é um cidadão? A terceira, o respeito. O que é uma pessoa de respeito? Qual o respeito que você tem com as outras pessoas? Qual o respeito que você tem consigo mesmo? Como que é a sua condição, esse valor para você, o respeito? O que é uma pessoa respeitada? O que é o respeito? Terceira coluna. Quarto, responsabilidade. A quarta coluna dos valores do caráter. Responsabilidade. O que é uma pessoa que tem responsabilidade? Responsabilidade com as atribuições, com as tarefas que lhe deram, a responsabilidade com a sua família, a responsabilidade com o outro, responsabilidade. O quinto, senso de justiça. O que é o senso de justiça? Qual o senso de justiça? Qual o seu senso de justiça? Esse era o quinto valor do caráter. E o sexto, sinceridade. Sinceridade. Então, quando um orador da escola de Aristóteles, da escola de oratória clássica, ele ia falar, ele era avaliado quanto ao zelo, quanto o seu aspecto de cidadão, como que ele é como cidadão da Grécia, como que ele é como cidadão de Atenas, qual que é a relação dele com a comunidade, o respeito dele com as pessoas, como que é o respeito dele junto das outras pessoas, como que é o senso de responsabilidade dele, como que é o senso de justiça, quando ele toma uma decisão, quando ele tem que ter uma atividade que precisa de uma ação específica dele, como que é o senso de justiça.
e como que é o senso de sinceridade. Esses eram as 6 colunas do caráter da autoridade do orador. Então, qual é o espírito que rege a sua comunicação para um orador romano, para um orador de Atenas? Esses sensos aqui, esses 6 eram extremamente importantes. Então, deixa eu contar aqui boas novas mais. Quais são os valores, e aí anote aí também, quais são os valores que você passa quando você se comunica? Quais os valores que regem a sua comunicação? Você é uma pessoa íntegra? Então, integridade pode ser uma opção. Paixão. Você tem paixão? Eu tenho paixão por ensinar. Eu tenho paixão em falar sobre oratória. Por quê que eu tenho paixão de falar de oratória? Porque a oratória transforma vidas. E oratória fortalece a fé. Oratória dá vida. Oratória gera propósito. Oratória transforma a vida das pessoas através da comunicação. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, um povo que não tem conhecimento perece. Um povo que não tem fé perece. E como que eu vou aprender? E como que eu vou ter fé se não há quem fala? Eis aqui as boas novas. Então, quando eu tenho boas novas, eu gero conhecimento, gero fé, paixão. Acreditar. Você acredita naquilo que você faz? Você acredita naquilo que você fala? Afeto. Quando você está falando, as pessoas sentem na sua fala o afeto, a lealdade. As pessoas sentem a lealdade na sua fala. Ou quando você está falando na rede social, na internet, nas lives, na empresa, o que as pessoas sentem quando você está falando? Lealdade? Força de trabalho. Existe força de trabalho quando você fala, quando as pessoas observam você, sem você precisar dizer para ela quais são os seus valores. Sem eu precisar dizer para você quais são os seus valores. Se eu tivesse agora que elencar 3 valores, se você perguntasse para as pessoas que conhecem você, 3 valores seus, quais seriam? Quais seriam esses valores? Isso são colunas do caráter do orador. Esse é o espírito que rege o comunicador. E quero trazer hoje para você quatro áreas que são importantes do espírito do orador. A razão de você viver. Então, isso é muito importante. E eu fiz uma pesquisa aqui, e eu vou contar para você aqui, não sei se você já conhece, se você já ouviu falar. Se você ainda não viu, depois você vai lá e pesquisa aí no Google. A palavra que eu trouxe hoje de boas novas, depois de fazer essa introdução, a palavra das boas novas hoje é Ikigai. A palavra de hoje é Ikigai. O que é Ikigai, Giovanni? Ikigai é a razão de viver. A razão de você viver. Existe um conjunto de ilhas no Japão que se chama Okinawa. E lá nesse conjunto de ilhas, nesse grupo de ilhas, existe uma população centenária. As pessoas que vivem lá vivem mais de 100 anos. E eles foram estudar, tem aqui estudo de 3 universidades, que pode ser comprovado então pela ciência. Eles foram estudar e tem uma ilha lá, desses grupos de ilha, que se chama Ojimi. Essa ilha de Ojimi tem mais de 3.000 pessoas, aproximadamente 3.000 pessoas, 3.000 e poucas pessoas. E essa população toda, ela é centenária. E, inclusive, é uma das populações mais antigas do mundo. Lá vivem as pessoas que mais vivem no mundo. Que interessante, a população mais idosa do mundo está lá, na ilha de Ojimi. E eles foram estudar e eles perceberam o seguinte, que ter algo para fazer, algo para estar ocupado, gera neles felicidade, uma razão para eles viverem. Seja na horta, seja na comunidade, seja com artesanato, ou seja, pessoas que estão ocupadas e que têm algo para fazer,
essas pessoas vivem mais. E a gente chama isso aqui, estuda aqui, propósito. Pessoas que vivem com um propósito. E eu gosto muito da palavra propósito, porque é a palavra que faz parte da estrutura da oratória moderna. Os grandes líderes da atualidade, todos eles têm um propósito. Martin Luther King tinha um propósito. Ele disse assim, eu tenho um sonho. E o propósito dele era um sonho, que a população americana vivesse bem e com os direitos sociais e humanos. Nasceu os direitos humanos americanos, através desse líder que tinha um sonho. Obama, ele disse assim, sim, nós podemos. Quando ele disse sim, nós podemos, ele se tornou o primeiro negro presidente dos Estados Unidos. 2 vezes presidente. Sim, nós podemos. Kennedy tinha um propósito. Nessa década, nós vamos pisar na Lua. E nasceu a NASA. Sempre que um líder tem um propósito, sempre que o líder tem uma razão para viver, nasce algo novo no mundo. Plim, plim. Qual é a razão de você viver? Qual é o seu propósito? E a palavra de hoje é Ikigai. Ikigai é I-K-I-G-A-I. Para depois você pesquisar aí no Google. E tem 4 perguntas que eu quero fazer para você, que são as 4 perguntas de qual a sua razão para viver do Ikigai. A primeira, o que eu amo fazer? Qual a sua paixão? O que você ama fazer? A segunda pergunta, o que eu posso fazer bem? O que eu faço bem? Essa é minha vocação. O que eu posso ser pago para fazer? Essa é a sua profissão. E o que o mundo precisa de mim? É a sua missão. São os 4 fundamentos do Ikigai. Paixão, vocação, profissão e missão. Boas novas. Quando você descobrir isso, muda muita coisa. E deixa eu dizer uma coisa para você. Não são grandes coisas, são pequenas coisas. Uma xícara de café, que você valoriza esse momento, aqui, agora, tem uma grande diferença. O nosso cérebro, ele é uma máquina do passado. Ele é uma máquina que registra acontecimentos do passado. E nós vivemos 70% lá. Vivemos 20% provavelmente no futuro. Por quê? Porque o cérebro, para proteger você, o sistema reptiliano, o sistema operacional do cérebro, ele fica o tempo inteiro buscando alguma coisa no futuro ou alguma situação no futuro que possa colocar em risco a sua vida. Então ele vive 70% no passado, 10% lá no futuro e muito pouco no presente. Muito pouco no presente. Uma parte ele oscila entre o presente, o passado e o futuro e muito pouco no aqui e agora. Então quando eu aprendo a respirar, quando eu aprendo a parar um pouquinho, quando eu aprendo a curtir uma xícara de café, são pequenas coisas que fazem a diferença na nossa vida. A Universidade de Tóquio, ela foi estudar esses idosos e ela percebeu que todos aqueles que tinham sentido para a sua vida, viviam mais. Eles visitaram pessoas que são as pessoas que têm a maior longevidade. Todos eles tinham um propósito, tinham um sentido para estar vivo. Estavam curtindo a sua xícara de chá. Estavam curtindo a sua xícara de café. Estavam curtindo aquela conversa. Estavam curtindo os seus netos. Estava curtindo o seu jardim. Estava curtindo a sua horta.
estava curtindo o quadro que estava pintando. Todas aquelas que tinham sentido nas pequenas coisas encontravam um propósito para se manter vivo. A Universidade de Chicago também foi estudar pessoas com Alzheimer. Mais de 900 pessoas foram estudadas nesse mesmo estudo do Ikigai. E eles também comprovaram que mais de 50% das pessoas que estavam suscetíveis a ter complicações, quando encontraram um propósito, uma razão de viver, elas estavam menos propensas à doença e à complexidade maior da doença. Então é comprovado pela ciência. Então hoje, no lançamento da nossa nova programação, que será sempre sábado às 7h01, a palavra é Ikigai. Qual a razão do seu viver? Essa é as boas novas de hoje. E qual o espírito que rege a sua comunicação? Espiritualidade. Espiritualidade é o modo de viver. Espiritualidade é o significado que você dá para a sua vida. Então, cuide da sua vida. Encontre um propósito. Encontre algo que você sinta prazer em fazer. Que você sinta paixão em fazer. Encontre algo que você faz bem. Escreva aí. É a sua vocação. E descubra aquilo que você pode ser pago para fazer. E o que o mundo precisa de você. Para cada um de eu e você, tem 1 milhão de pessoas lá fora esperando a solução que você pode ajudar. Então tem 4 colunas do propósito Ikigai que você precisa descobrir. A sua paixão, a sua vocação, a sua profissão e a sua missão. Valeu? Essas eram as boas novas do Mago hoje. Plim, plim. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Um excepcional sábado e um excepcional fim de semana para você e para todos os seus. Curta os pequenos momentos da xicrinha de café, das flores da primavera que chegaram, o canto dos pássaros, a beleza dos olhos de uma criança e a beleza da face de um idoso. É tempo de boas novas. Vamos levá-las até os confins da terra. Valeu? Transformando vidas pelo poder da oratória.